Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que bom estarmos juntos. Dia 12 de abril, Deus tem uma palavra para você nesse dia. Abra o seu coração. Quero meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje é muito séria. Veja, a primeira coisa que você precisa entender: é o próprio Jesus quem está falando. Quando é o próprio Jesus que está falando, mais do que nunca é uma palavra de vida eterna. É uma palavra de salvação. É uma palavra que você não pode contestar. Você pode até contestar a palavra que eu, Frei Gilson, estou dizendo para você. Eu te dou um conselho, você vai e contesta. Mas a gente não pode contestar palavras de Jesus Cristo. E contestar as palavras de Jesus Cristo seria um orgulho muito grande, uma soberba muito grande. Então vamos lá, qual é a palavra de Jesus Cristo para você hoje? Jesus está sendo claro: em verdade te digo. E olha a expressão de Jesus: o que eu vou te falar é verdade. Mas Jesus chega a ser redundante: em verdade. É tão verdadeiro o que eu vou te falar. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Primeiro dado nós estamos vendo. Para você ver o reino de Deus, para você ver o céu, para você ir para o céu, e eu pergunto para você: você quer ir para o céu? Com certeza você está dizendo: claro que eu quero, Frei. Só tem um jeito de você ir para o céu. E é Jesus quem está falando: e em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Para ir para o reino dos céus é preciso nascer do alto. Nicodemos fica confuso: como alguém pode nascer se já é velho? Não, Nicodemos, não é Nicodemos. Não é esse nascimento, Nicodemos. Olha isso, é nascer do alto. E aí Jesus começa a falar: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, é um nascimento no Espírito Santo. E aí Jesus depois vai dizer: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E Paulo vai dizer algo que a gente vai entender agora. Paulo vai dizer que há uma oposição em nós. Existe em nós o reino da carne e existe em nós o reino do Espírito. Em nós existe a carne, em nós existe o Espírito. A carne, Paulo vai dizer que a carne quer o que Deus não quer, e o Espírito quer o que Deus quer. Então a carne e o Espírito ficam brigando em nós. Porque a minha carne quer o pecado, a carne do Frei Gilson quer o pecado, a carne do Frei Gilson quer prazer, a carne do Frei Gilson quer o que não agrada a Deus. É a carne, mas aí o Espírito quer Deus, o Espírito quer rezar, o Espírito tem sede de Deus. Só que existe uma briga muito grande entre carne e Espírito.
E Paulo chega a dizer, tem hora que eu não faço o que eu quero, tem hora que eu queria fazer algo, acabo fazendo outra coisa, tem hora que eu queria rezar, em vez de rezar, acabo fazendo o que não deveria fazer. Ou seja, nem sempre o meu espírito consegue dominar a carne. E por isso Jesus está falando, quem nasce da carne é carne. Se você quiser viver na carne, você é carnal. Então, se você quiser ficar fazendo o que a carne te manda fazer, porque a carne quer pecado, a carne quer as coisas do mundo, a carne quer prazer. Não fale para sua carne que é santidade para ela. Não fale para sua carne obedecer os mandamentos de Deus. Ela não gosta, ela não quer. Só que a pergunta é, você está na carne? Ou você vai estar no Espírito? Quem nasce do Espírito é Espírito. Você tem a carne dentro de você e você tem o Espírito. Agora, a escolha é sua. A escolha é minha para o que eu vou viver. Eu vou querer ficar na carne ou eu vou querer viver no Espírito? E por isso Jesus está falando, é preciso um novo nascimento. Deus quer que você nasça de novo. E é por isso que nós fomos batizados naquelas águas batismais quando éramos crianças, ou quando você foi adolescente, jovem, adulto, não sei, mas você foi batizado no Espírito Santo. Ali começou um novo nascimento. Só que não basta ter sido batizado, é preciso durante toda a vida eu fazer esta decisão. Eu quero viver no Espírito, eu quero nascer no Espírito, quem nasce do Espírito é Espírito. Eu quero viver no Espírito, eu não quero viver na carne, eu não quero viver no pecado, eu não quero viver nas coisas deste mundo. Por quê? Porque se eu viver na carne, eu não vou entrar no reino dos céus. Só entra no reino dos céus quem vive no Espírito. Você pode viver na carne? Você pode. Só que tem um detalhe, você não vai ver o reino de Deus. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é Jesus. Só quem é que vai ver o reino? Quem vai ver o reino não é aquele que vive na carne, mas é aquele que nasceu do alto. É aquele que busca as coisas do alto. Dá para entender? Gente, isso é lindo. Isso é profundo. Então você pode falar, meu Deus, eu estou muito mundano, eu estou muito carnal. Então você precisa nascer de novo. E viver uma vida espiritual, parar de viver na carne e viver no Espírito. Que Deus te dê essa graça, porque Deus te quer no céu com Ele. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.